Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Sexta-feira, mais um dia de meditarmos sobre a palavra do Senhor. Mais um dia de estarmos juntos na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está em Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A palavra de Deus nos exorta a não atentarmos só para o que é nosso, não atentarmos só para nós, não atentarmos só para as nossas necessidades, mas assim também como para o que é dos outros, as necessidades dos outros, atentarmos para os que estão ao nosso redor, as pessoas que Deus coloca ao nosso redor com as suas necessidades. Vivemos um tempo, irmãos, que essa verdade fica cada vez mais presente em nossas vidas. Cada vez mais temos que dar atenção a essa verdade que está na palavra de Deus. Estamos num tempo que não podemos nos atentar só para nós, só para o que é nosso. Não podemos atentar só para as nossas necessidades, só para os nossos desejos, só para a nossa felicidade, vamos dizer assim, só para o que precisamos. Não. Precisamos atentar para o que é dos outros. E o principal que nós temos que atentar nesse tempo que estamos vivendo é para a vida dos outros, não atentar só para a nossa vida, mas para a vida de outros. E quando digo atentar para a vida dos outros, não é cuidar da vida dos outros, falar da vida dos outros. É claro que não, todo mundo sabe que isso é errado, que isso não deve ser feito e ninguém gosta que seja feito. Não é mesmo? Mas atentar para as necessidades, para a vida dos outros em relação à preservação da vida. Estamos no momento que nós nos tornamos um dependente do outro. E essa palavra é muito propícia. Não atente só para a sua vida. Não atente só para a sua vida. Atente para a vida dos que estão ao seu redor. Irmãos, nossos atos têm consequência. E nos dias de hoje, as consequências, além de ser para nós, são para os que estão ao nosso redor. O nosso ato de desrespeitar a vida humana, de não valorizar a vida humana, consequentemente atingirá o nosso próximo. Temos regras, várias regras de segurança, pseudo-segurança, porque só Deus pode nos livrar desse mal que assola a humanidade, desse coronavírus, desse Covid-19. Mas, dentro do possível, são as normas de segurança, são os meios que temos para tentar nos proteger dentro do possível. E uma dessas normas é o uso da máscara. Irmãos, é uma regra tão simples de ser cumprida. E nós vemos muitas pessoas sem o uso da máscara. Muitas pessoas, idosos, jovens, adolescentes, muitos. Uma coisa tão simples. Só que se nós atentarmos para os que estão ao nosso redor, nós usaríamos a máscara, nós usaremos a máscara. Porque sabemos que a máscara não pode até não nos proteger como deveria, mas no mínimo impede que nós venhamos prejudicar terceiros, não é mesmo? Então temos que usar máscara por nós e pelo próximo. O álcool, o uso de álcool. Irmãos, é necessário usarmos o álcool, não só para não nos contaminarmos, para não contaminarmos terceiros. Quantos lugares nós vamos que nós saímos, outro chega, né? E toca no mesmo lugar, elevador, por exemplo, vários lugares. É preciso que usemos o álcool, façamos o uso do álcool. Irmãos, manter a distância. Essa regra é tão desrespeitada quanto o uso da máscara, a falta de uso da máscara. É muito desrespeitada. As pessoas não querem usar máscara, as pessoas também não querem ficar distantes. Vamos em bancos, quando necessário, supermercados, e as pessoas esbarram em nós. Irmãos, não podemos fazer isso hoje. Precisamos atentar para quem está ao nosso redor. Esse vírus é muito, vamos dizer assim, esqueci a palavra agora, mas é oportunista. Ele é muito oportunista.
Um segundo para ele contaminar alguém. A nossa saliva, dizem que tem três tipos de gotícula da nossa saliva. Uma cai mais rápido, outra moderada, outra cai bem devagar. E diz que essa menor, que é bem devagar, que é a mais danosa, vamos dizer assim. Irmãos, não custa usar máscara, não custa usar álcool, não custa manter a distância. Sabendo que com essas regras nós estamos preservando a nossa vida e a vida de terceiros. Só quem perdeu alguém querido sabe o quanto é importante preservar a vida do próximo. Só quem. Que você não precise passar por isso para valorizar a vida do seu próximo. Você não precisa perder um ente querido para valorizar a vida do seu próximo. Irmãos, também é atentar para o próximo e não só para nós. É atentar para as necessidades do nosso próximo. Muitas vezes, necessidade de um alimento e nós não conseguimos perceber. Outras, necessidade de uma palavra e nós não conseguimos perceber. As pessoas que estão ao nosso redor têm necessidades, como nós temos. E muitas vezes nós vivemos em função da nossa necessidade e nos esquecemos da necessidade do próximo. Certo é que à medida que nós nos preocupamos com a necessidade do próximo, em estar auxiliando o próximo, Deus está cuidando de nós, Deus está nos auxiliando. Isso é uma grande verdade. Porque nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, por exemplo, a mim, em que eu estou aqui trazendo essa mensagem nesse canal, para que vidas sejam fortalecidas no espírito, para que vidas tenham forças para continuar, eu estou sendo abençoada, porque a mensagem vem de encontro a mim, para depois ir para vocês. Então, é uma forma que eu sou fortalecida, mas eu não posso pensar só em mim. A despeito da minha dor, eu tenho que pensar que eu tenho um compromisso com vocês. Eu assumi um compromisso de estar toda sexta-feira aqui passando uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. E essa mensagem, para você que não passou por nenhuma dor, por nenhuma dificuldade nessa pandemia, pode não significar muito. Mas há pessoas que passaram pela mesma dor que eu passei, que estou passando, que essa mensagem tem muito significado, que essa mensagem é muito necessária. Então, irmãos, vamos pensar na necessidade do nosso próximo. E às vezes nós achamos que a necessidade do nosso próximo é algo grande. Não, ele precisa de uma compra, tem que levar uma compra, fazer uma compra. Precisa estar sempre perto. Não, irmãos, às vezes a necessidade é coisa bem pequena. São detalhes que nós não conseguimos ver de tão pequenas que é. Mas quando nós estamos sob a vontade de Deus, quando nós trazemos em nós o amor de Cristo, Deus nos mostra essas necessidades. E por menor que seja, às vezes a gente pensamos assim, nossa, fazer isso para mim não significa nada, eu não estou ajudando, eu vou só fazer porque não me custa fazer, é uma coisa tão simples. Mas aquela coisa tão simples pode ter um significado muito grande para quem está recebendo. Então não tem nenhuma necessidade do seu próximo como algo desprezível, por ser tão pequena, por ser tão simples de fazer, por não lhe custar nada. Não tenha como algo desprezível. Mas também não tenha necessidade do seu próximo como algo impossível de você fazer. Porque se Deus coloca a pessoa diante de ti, se Deus já te dá as condições para fazer, se o problema chega até você, Deus já te deu as condições para resolver. Então, não tenha a necessidade do próximo como algo desprezível, mas também não tenha como algo impossível para você, algo que você não possa fazer. E muitas vezes nós não podemos fazer, mas nós conhecemos alguém que possa fazer, alguém que possa socorrer, alguém que possa ter a palavra certa na hora certa, alguém que possa fazer a oração que a pessoa está precisando daquela oração, alguém certo para fazer aquela oração, alguém que possa socorrer com aquilo que nós não temos, mas ele tem. E outras vezes seremos nós mesmos. Nós temos que ser, irmãos, um canal de bênção para os que estão ao nosso redor. Não é à toa que Deus coloca as pessoas ao nosso redor. E lembro uma vez que Deus disse comigo, o que eu vou requerer de vocês são as pessoas que eu coloco diante de vocês. Deus falou bem claro comigo. Talvez seja por isso que eu tenho um amor tão grande pelas pessoas. Talvez seja por isso que eu tenho um amor, que eu me entrego tanto no meu amor pelas pessoas. E sofro muito, como essa perda que eu tenho hoje do Michael. Mas, irmãos, é a vontade de Deus, que nós tenhamos o amor ao próximo. É a vontade de Deus
Como a própria palavra diz, não atente cada um para o que é seu, propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros. Vou ler de novo que eu me engasguei aqui. Não adiante cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Atentar para o que é dos outros não é invejar o que o outro tem, é querer o que o outro tem. Não, a Bíblia condena isso, a palavra de Deus condena isso. É atentar para o que é dos outros em relação à necessidade deles, o que eles precisam, o que nós podemos fazer para o nosso próximo. Temos que atentar para a vida do nosso próximo. Irmãos, que depender de nós temos que preservar a vida do nosso próximo. O que depender de nós temos que preservar a saúde do nosso próximo. Nós não podemos ser um instrumento desse vírus maléfico e facilitar as coisas para ele que já são tão fáceis. Porque ele é muito oportunista, repito. Não, irmãos. Nós temos que ser instrumentos de Deus para obstar, pelo menos através de nós, que esse vírus chegue até outras pessoas. Que esse vírus venha ceifar vidas, entre aspas, porque creio que Deus leva, não, o vírus não tira nada, o vírus apenas traz a dor, traz o sofrimento. Mas se Deus falar não é hora, não vai, não adianta, não é. Mas se Deus levar também, Deus trouxe, Deus levou, louvado seja o Senhor, a despeito de muita dor, de muito sofrimento. Temos que louvar o Senhor. Mas não podemos ser instrumentos deste vírus para que pessoas venham sofrer. Irmãos, nós podemos ser instrumento de Deus para que esse vírus não chegue até a pessoa. Muitas vezes Deus leva para ceifar o sofrimento que a pessoa está. Mas não que Deus queria que a pessoa pegasse esse vírus, pegasse essa doença, não. Muitas vezes nós somos responsáveis. Quantas pessoas estão aí não dando valor para essas regras? Vamos, Sônia, eu tenho que trabalhar sim, você tem que trabalhar, vá trabalhar, mas vai trabalhar com todo o cuidado. Faça a sua parte. Mas atentar para o próximo é atentar em todas as necessidades que não são perceptíveis, todas as necessidades que Deus nos mostra. Por menor que seja, irmãos, por menor que seja. Fiz uma peça teatral uma vez, uma peça que Deus me deu, e tinha o título Eu Morri Sem Jesus. E falava de uma pessoa muito abastada financeiramente, muito abastada, empresária, muito abastada. E tinha funcionários. E um dos funcionários dele era servo do Senhor Altíssimo, era filho de Deus, tinha se entregado a Jesus, reconhecia Jesus como Senhor e Salvador. E pela palavra, cabia a ele ir aos 4 cantos do mundo pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, anunciar as boas novas. É uma peça teatral, lembre. Mas tem tudo a ver com a realidade. E ele sempre trabalhou com essa empresária, mas ele sempre olhava para ela em relação ao que ela tinha, o que ela possuía, que não é o que a Bíblia está dizendo aqui, que não é o que o capítulo e versículo que estamos falando aqui diz. Não, olhar para os outros em relação às necessidades, não em relação a querer o que eles têm. Mas esse jovem, ele olhava para a patroa, empresária, e achava, nossa, ela é muito rica, ela é muito abastada, ela tem tudo, ela não precisa de nada, queria ter uma vida igual a dela. E assim foi. E nas festas, ela fazia festas, estava sempre cheia de pessoas ao redor dela. E todo mundo achava que ela era alegre, que ela era muito bem, porque ela era rica. Mas não era assim. Chegou um dia numa festa, ela terminou a festa, todo mundo embora, e ela tentando segurar. Não, não vai, espera mais um pouco. Não, espera. E as pessoas iam, chegou a hora, vamos embora. E ela ficou sozinha. Lembre-se, uma peça teatral. E nessa peça, quando ela ficou sozinha, ela se suicida. Mas ela deixa uma carta para esse empregado. E quando esse empregado recebe essa carta e lê, ela dizia a ele: quantas vezes eu esperei que você falasse da palavra de Deus para mim. Quantas vezes eu esperei que você me apresentasse Jesus Cristo. Quantas vezes eu esperei que você me telefonasse e me desse uma palavra de ânimo e de força. Quantas vezes
eu deixei você fazer hora extra para que você ficasse um tempo a mais para poder conversar comigo, me apresentar o Deus que você serve. Quantas vezes eu esperei que você fosse a única pessoa que percebesse que eu estava sozinha, que eu precisava de Jesus Cristo. Mas você não fez. E eu morri sem Jesus. Uma peça muito linda mesmo, que Deus me deu na hora que eu estava indo deitar e penteando o cabelo, orava, falava com Deus, Deus me deu essa peça teatral. E tem muito a ver com a realidade, irmãos. Há pessoas muito abastadas financeiramente, estão cercadas, rodeadas de pessoas, mas estão sozinhas, estão solitárias, estão em depressão, precisam de uma única palavra, precisa de um minuto de atenção, um minuto seu, um minuto meu, e a gente não atenta para isso. Tem muito dinheiro, a gente atenta para que a pessoa transparece. Tem muito dinheiro, está sempre cercado de pessoas, mas a gente não conhece o íntimo da pessoa. A gente não conhece a necessidade da pessoa, porque nós não nos permitimos nos colocar no lugar da pessoa. Porque nós estamos muito preocupados em atentar para nós mesmos, atentar para os nossos desejos, para os nossos anseios, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, para aquilo que é mais fácil para nós. E nos esquecemos de atentar para aqueles que estão ao nosso redor. Essa palavra serve para você, serve para mim. Não atente só para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Não atende só para o que você necessita, mas também para o que os outros necessitam. Tenha a palavra de ânimo, tenha a palavra de força. Tenha oração na hora que a pessoa precisar de oração. Jejue na hora que a pessoa estiver passando por dificuldade. Estenda a mão na hora que a pessoa precisar da tua mão, de uma mão. Estenda. Disponibilize o seu ombro para a pessoa poder chorar as suas mágoas, contar as suas tristezas, sem julgar. Fique tranquilo. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa chorar. Não critique, não critique. Nossa, mas já faz um mês que ele morreu e ainda está chorando. Irmãos, ninguém sabe a dor. Só aquele que passa sabe. Como eu disse, às vezes a necessidade do próximo é bem pequenininha, bem pequenininha. Bem pequenininha. Aos nossos olhos. Porque não nos custa nada, é fácil fazer. Um segundo a gente faz. Mas é tão grande para a pessoa que necessita. É tão importante, é tão forte, é tão crucial muitas vezes. E se nós perdemos um minuto, uma hora de sono, orando pela pessoa, se nós perdemos 10 minutos, 20 minutos no telefone, nossa, que falta eu sinto do telefone, gente. Depois desse celular é só mensagem. Eu não gosto de mensagem. Faz falta a gente ouvir a voz. Sabe? Ah, mas você tem a mensagem lá falada. Não é a mesma coisa. Parece que não é a mesma coisa. É bom você chegar, alô, quem está falando? Oi, tudo bom? Sabe? Eu sinto falta disso. Eu acho que muita gente sente. Não sei se é só eu que estou velha, mas... sei lá. Muita gente sente. Faz falta uma palavra. Às vezes a gente perder 10 minutos no telefone vai fazer diferença na vida da pessoa. Às vezes a gente mandar um bolo, sabe? Manda o bolo sem a pessoa saber. Surpresa. Vai tirar um sorriso da pessoa. Vai tirar um pouquinho da dor. Ainda que seja momentaneamente, vai fazer diferença. Sabe? Às vezes a gente mandar um parabéns. E às vezes a gente vai ter que carregar aquele problema da pessoa por algum tempo, até ajudá-la a resolver. É mais custoso? É. Mas, irmãos, por que Deus nos colocaria nesse mundo? Já pararam para pensar? Deus nos colocaria nesse mundo só para a gente enriquecer, para a gente ter o conforto, para a gente estar bem, para a gente
A gente isso, a gente aquilo, a gente aquilo, a gente aquilo. Nós, eu, fazendo, vendo, tá. Só para mim? Bom, se fosse só para atender os meus anseios, se fosse só para eu estar bem, se fosse só para eu realizar meus anseios, se fosse só para mim, por que teriam os outros? Bastaria eu sozinha aqui no mundo com tudo que eu quero, que eu preciso e que eu desejo, que eu sonho, que eu sonhar. Deus não nos colocou sozinhos no mundo. Deus nos colocou no mundo rodeado de pessoas. Eu louvo a Deus por Deus deixar existir agora essa dependência da forma que existe. Irmãos, nós temos que abrir os olhos, atentarmos para o fato de que Deus nos fez perceber nessa pandemia que nós somos dependentes um do outro, irmãos, um do outro. Que bom se nós tivéssemos tido a sabedoria de pegar e juntar as famílias, não deixar separar. Sabe, juntar o clã? Olha, vai começar a pandemia aí, então pai, filhos, genros e nós estão todos juntos. E se tivesse espaço para isso, né, irmãos? Então vamos ficar todos juntos. Se um ficar doente, tem outros cuidados. Que tristeza eu aprendi com o isolamento do meu irmão, dos meus irmãos. O meu irmão ficou isolado, a minha irmã, embora a minha irmã não ficou isolada, porque o marido também pegou, o filho também pegou, ela não ficou isolada. Mas o meu irmão ficou isolado, eu aprendi, irmãos, que ele não precisava ter ficado isolado. Se nós tivéssemos ficado todos juntos no início da pandemia, todos na mesma casa. Sônia, mas é impossível isso, é uma utopia. Pode ser uma utopia, irmãos. Mas você tentou? Eu não. Eu não tentei fazer isso. Se eu tivesse falado, olha, eu vou ficar com vocês, não quer vir para minha casa? Eu vou para de vocês. Ele não precisava isolar no quarto, porque eu ia estar lá com ele. O isolamento, irmãos, às vezes mata mais do que a doença. E meu irmão é uma pessoa que não podia ficar isolada. Ele era muito ativo. Então, são coisas que a gente não para pensar. Não se culpe, eu não me culpo, ninguém pode se culpar por isso, não. Aconteceu. Mas a gente aprende com as situações. E a gente aprende também com a palavra de Deus que nos diz: não se preocupe propriamente com o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vamos nos preocupar com a necessidade dos outros, por mais simples que seja, não seja desprezível aos nossos olhos. Por mais difícil que seja, não seja impossível aos nossos olhos. Vamos atentar para quem está ao nosso redor. Vamos atentar para essas famílias que estão passando dores pela morte, pela falta de alguém. Vamos atentar por essas famílias que estão passando necessidades financeiras. Vamos atentar por aquele que precisa de uma única palavra. Você, psicólogo, você já tirou um dia para atender gratuitamente? Já tirou? Como é necessário agora o serviço dos psicólogos, dos psiquiatras? Você que é psicólogo, que é psiquiatra, já deu um dia a cada quinzena, um dia do mês, um dia da semana, como oferta a Deus, praticando o amor ao próximo e não cobrando a sua consulta? Já fez isso? Já decidiu, falou, esse caso aqui, eu vou levar até o fim, sem cobrar nada? Você, advogado, já pegou uma causa e falou, essa eu não vou cobrar nada? Já? Eu, graças a Deus, já. Mas não falo isso com nenhum orgulho, porque não faço mais nada do que a minha obrigação. Porque assim como eu dou o dízimo financeiro, economicamente, eu tenho que dar o dízimo do meu tempo para Deus. E acima de tudo, eu tenho que dar o amor ao próximo. Você já se disponibilizou a um dia por semana, a um dia por mês, um dia a cada 15 dias, ligar para alguém que perdeu um ente querido e deixar a pessoa falar, não querer colocar suas normas, não querer colocar a sua força, não querer colocar as suas regras, mas deixar a pessoa falar e ao final dizer, vou orar. Fiz uma experiência uma vez, fiz por uns 3 anos isso. Uma certa data, eu ligava para uma pessoa que eu não conhecia e falava de Deus para ela. Irmãos, foi uma experiência muito gratificante, eu vou voltar a fazer isso. Porque as pessoas me agradeciam tanto.
E conforme a gente ia conversando, Deus ia entrando no profundo daquelas pessoas, na necessidade delas, e sem eu saber nada. E no final elas me agradeciam, eu terminava com uma oração. Você que serve a Jesus Cristo, já pensou em fazer isso? Já pensou se a igreja de Deus agora, que não pode se unir, cada um de nós falasse, tal dia da semana eu vou pegar o telefone e vou ligar para alguém, um número aleatório. Alguns vão desligar, outros, não quer saber. Mas Deus vai te orientar como você deve falar. E Deus vai te direcionar para a pessoa certa. Faça isso, seja voluntário. Seja voluntário no hospital, seja voluntário numa creche, no asilo, no orfanato. Pensa no próximo. Não se preocupa só com você, não. Mas não se preocupa só com aquilo que é seu, só com o que você quer, só com o que você é, só com o que você precisa, mas também no que é dos outros. E acima de tudo, se preocupa com a vida do seu próximo. Seja instrumento de Deus para a preservação dessa vida, para a força que essa vida precisa, para o amor que ela precisa, para o consolo que ela precisa. Lembro que em janeiro eu fiz um vídeo, tocada pelo Espírito Santo, porque estava sentindo muita dor por ver tanta notícia de morte pelo Covid, morte pelo Covid, morte pelo Covid. Em janeiro eu fiz um vídeo, não estava nem arrumada, estava de qualquer jeito, estava em casa assim, orando, ajoelhada na sala, orando, e o Espírito Santo me tocou, eu fiz o vídeo na hora, pode ver que eu estou até de qualquer jeito. Entre aspas, né? Eu peguei, sentei no sofá e orei e falei, vamos orar, gente. A gente está vendo muita mortandade, vamos orar, vamos orar. Puxa, se tivessem me ouvido, se tivessem compartilhado esses vídeos, chegasse fora do Brasil, se tivesse muita gente orando, jejuando, talvez não tivesse tanta morte. E mal sabia eu que orando, fazendo esse apelo em janeiro, em abril eu passaria por isso, com a perda do meu irmão. Mas eu posso dizer, eu orei e jejuei, antes mesmo dele ser positivado, meses antes. Não se preocupa só com o que é seu, não. Se preocupe com o que é do próximo, não para querer ter o que ele tem, mas para estar sempre pronto a ser um instrumento de Deus na vida dele. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada um de nós. Deus nos ensina a cada dia a viver o dia, mas viver o dia como instrumentos de Deus, como bênção na vida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus fortaleça vocês, que vocês não venham passar pelo que eu passo hoje. Mas se passar, pode contar comigo. Com a minha dor, com o meu sofrimento, eu estou aqui. Pode contar. Deixa no canal aí, ó. Aconteceu isso comigo, preciso que você ligue para mim, preciso que você ore para mim. Eu vou ligar. Eu vou orar. Pode ter certeza, não importa se você está em Mogi das Cruzes, em Ferraz, no Japão, nos Estados Unidos. Eu vou. Eu vou. Eu vou em nome de Jesus. Amém? Faça assim também. Somos instrumentos de Deus. Somos filhos de Deus. E Deus nos colocou nessa terra com um propósito de nos abençoar, mas também de nos fazer abençoadores. Amém? Deus abençoe o final de semana muito, muito, muito abençoado, dentro da paz, da graça, da proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarta-feira, se Deus quiser, estarei aqui orando por aqueles que pedirem oração, né? Louvado seja o Senhor. E se inscrevam, deixe o like, compartilhe esse vídeo. Se tivesse compartilhado aquele vídeo que eu pedi oração pelo Covid, muita gente não teria sido acometida. Compartilhe esse vídeo. Alguém está precisando ouvir essa palavra. Amém? Talvez seja essa a forma de você auxiliar o próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.